Nops. E aí, Pedroca? Bom, tudo certo, eu só botei para gravar, tá? Pedro, eles têm aula hoje à tarde? Mas o terceiro falou que eles iam ter simulado hoje. Ah, não, é verdade, é porque amanhã em 15 de não tem aula. Então, mas só pro terceiro. Beleza. Tá, beleza. Pessoal, bom dia. O Pedro vai confirmar lá, mas parece que o simulado é geral. Ué. Ele falou que vai ali confirmar com a coordenação, porque como não vai ter prova no fim de semana, né? Talvez tenha passado para hoje. Enfim. Simulado à tarde. Jesus eterno. Nada tá tão ruim que não possa piorar. Pensa assim. Fala-me. Parece que vocês têm um simulado hoje à tarde. Parece. Porque o pessoal do terceiro tem simulado hoje à tarde. E aí, no entanto, que eles só têm aula pela manhã hoje, entendeu? À tarde eles estão dispensados para fazer a prova. Mas não está no calendário de vocês? Será que não está no calendário? Não? Professora, que aluno você acha que vê o calendário, professor? Isso aí não é para aluno ver. Será que eu acredito? Pessoal, então bom dia para todos. Essa semana é uma semana curta, né? Eu achei que realmente a galera ia dar uma folgada, mas que bom que não. Né? Vocês voltam na semana que vem ou não? Não? Tudo bem. Essa semana, pessoal, a gente começa Plateumintos, né? A gente começa os vermes, que esse conteúdo ele será o conteúdo cobrado na prova aberta de vocês. Essa semana a gente teve coisas importantes também, a gente teve o pronunciamento da data do Enem, né? Então, dia 21 e 28. Vocês fizeram ano passado? Quem não fez, aconselho com toda força, toda coragem fazer esse ano como treineiro. Façam a prova, para vocês não caírem de paraquedas nessa prova no ano que vem. Né? Então, assim, tudo indica que as inscrições elas, né, vão começar aqui no finalzinho do mês, e aí vocês têm vínculo com a escola e é só marcar lá que são vinculados, mas são treineiros. Né? Então, vocês não disputam as vagas, mas, gente, de verdade, a gente, como professor, recomenda muito. Primeiro ano, não faz sentido vocês fazerem a prova, porque vocês acabaram de chegar no ensino médio. Né? Então, não tem traquejo, não tem jeito, não tem estilo para fazer a prova. Mas no segundo ano, ainda mais que vocês estão em um ano de aulas, né, semipresenciais, compensa mesmo. Né? Então, assim, provavelmente essas provas elas vão ser intercaladas. A gente acredita. Você está vinculado à escola, ô cidadão, você não paga. Aí, pessoal, a prova vai ser dia 21, 28. Tudo indica que na semana seguinte é o vestibular da Federal e na outra o passe, né? Então, assim, para a galera do terceiro ano, show, pessoal. Para a galera do terceiro ano, vai ser um mês de prova ininterrupta,
né? E para a galera do segundo, quem optar por fazer como treineiro, né, vai ter uma semana de descanso, que é o vestibular da Federal, e aí vocês têm o passe de segunda etapa. Tudo bem? Sim. O que tinha acontecido? A Unicamp já tinha lançado as datas da prova do vestibular e o primeiro dia da prova da Unicamp bateu com a primeira data do Enem, no dia 21 de novembro. E aí ontem a Unicamp se pronunciou falando que vai alterar a data, né, e que daqui a alguns dias ela lança a nova data. Isso aí é muito comum de acontecer, vocês vão ver no ano que vem. As datas dos vestibulares chocarem. A Unicamp foi muito sensata, de boa, para mudar a data. Ela podia não ter alterado a data. Não existe nenhuma obrigação que faça essa alteração acontecer. Aqui no estado, geralmente a prova da UFGD choca com as segundas fases, ou da Unesp ou da FUVEST. Então é quase sempre, né, esse choque de provas aí né, acontece. Não mudam. Porque, na verdade, não é viável para a instituição mudar. Ela faz ali uma seleção. Você quer fazer a prova dela, você vai continuar fazendo a prova dela, entendeu? E assim, muitas universidades são sacanas nisso. A UFPR choca geralmente as datas de prova com outros vestibulares. Então, foi literalmente uma camaradagem da Unicamp fazer isso, né? Beleza, então assim, atentem-se à data da inscrição, que é a mesma data para a galera do terceiro ano. E de verdade, pessoal, tentem fazer. Até mesmo porque vocês vão fazer redação, vocês serão corrigidos, né, com a metodologia do Enem. Então, é uma boa oportunidade. A mesma pontuação que uma prova, né, valendo, é a prova do treineiro. A diferença é que você não está concorrendo a nada, né? O resultado do treineiro, ele sai até depois, sempre sai no final de março o resultado, mas você tem um padrão de como você vai na prova, né? A redação vale 1.000, você tem os pesos das questões igual a prova convencional, né? Não, ele é um treineiro. Não. Você só entra com o processo se você estiver fazendo como valendo a prova. Vocês estando no segundo ano não conseguem fazer a prova valendo. Mas não tem nem campo para você marcar. Tudo bem, beleza, tranquilos, né? O Edilson sempre solta aí, ó, pessoal, hoje é o último dia de inscrição e blá, 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 ele sempre vai informando vocês, mas façam, de verdade, tá bom? Até o final de junho, né, não tem uma data prevista. E, na verdade, assim, embora o Enem ele tenha se posicionado, como as coisas estão ainda meio instáveis no Brasil, coisas podem acontecer, né? Eles tinham que se pronunciar porque estava tendo uma pressão das universidades para ver se essa prova acontecia ou não, né? Mas com o acéfalo que a gente tem governando o Brasil, tem qualquer coisa, gente. Copa América é mais uma papagaiada, né? Enfim, só, né? Ok, beleza aqui? Ok? Então, gente, hoje, como a gente só tem aula hoje, eu nem vou começar assim, né, de forma aprofundada todos os grupos. A gente subdividiu as provas de vocês. Então, a prova aberta, ela vai ser composta por 5 questões minhas, 5 questões do Newton, tá? A gente vai fazer uma prova para vocês que se aproxime muito mais de uma prova de vestibular, né, gente? É uma prova de teste de conteúdo. Só que assim, eu não vou... Meu Deus, menino, cala a boca! Gente, enfiar um sabugo na boca desse moleque. E aí, a gente não vai ferrar vocês. Nenhum momento, podem confiar tranquilos, mas eu não vou colocar assim, o verme né? Não vai ter uma questão como essa. A gente vai tentar adequar as provas abertas para uma prova que teste o conhecimento de vocês, mas uma prova que também não finja que nada está acontecendo, né? Não é o intuito nosso, pelo menos, ferrar vocês. Então, assim, comigo, vocês têm verminoses, e aí o Newton vai selecionar os conteúdos que ele vai cobrar para vocês. São 5 questões minhas, 5 dele. Cada uma vale 1 ponto, prova vale 10. Beleza? A gente tinha até pensado de fazer menos. Por exemplo, 5 questões, cada uma valendo 2. Mas aí você errou uma, já pesa o negócio, né? Então, vamos
aumenta a abrangência da prova, faz uma questãozinha, não vai ter A, B, C, D, vai ser uma questão objetiva, discursiva, né? Mas uma questão mais real, né? Não tão utópica. Tudo bem? Beleza, sem problemas. Fala-me. Pergunte. Então, né? Quando a gente faz uma prova aberta, pessoal, sempre tem que tomar muito cuidado com as linguiças que são colocadas na prova. Por quê? Se a prova, você colocou bonitinho, né? Mas você colocou coisas que não contribuem para aquela resposta e que são erradas, a questão perde o valor. Né? Porque quando vocês fazem uma prova de segunda etapa, de um vestibular qualquer, existe um espelho de prova. Né? Então, por exemplo, eu sei que eu vou considerar aquela questão se ele tiver falado isso, isso, isso. Se ele não falou isso, isso e isso, aquela questão não está correta. Então, é até mesmo uma dica para vocês. Vestibular, linguiça, não combina. Não combina, né? Aqui na escola, o professor até, beleza, eu sei que ele quis dizer isso, eu entendi que ele quis dizer isso, né? Mas tentem já fazer um esforço de, deixa para lá, eu sei isso aqui, então é só isso aqui que eu vou colocar. Porque o revisor, ele não vai entender o que você disse, né? Eu sei que ele quis dizer isso. Se não está dito, para ele está errado. E as linguiças são sempre muito perigosas. Então, uma dica que eu dou para vocês, sejam mais objetivos possíveis, né, na resposta. Mais objetivos. Mas vai que... Cuidado, né? Porque às vezes você começou uma resposta bem e aí você quis dar uma complementada e cagou na resposta ou trouxe uma informação errada. Então, não. Objetividade vale bastante. Vai ter que ser a caneta, né? Porque se tiver correção, aí... Né, se quiser fazer a lápis, você não tem direito à correção. Aí o professor pode sacanear. Beleza? Mas fica tranquila, fica tranquila. O intuito não vai ser judiar de vocês em nenhum momento. E acredito de verdade que nenhum professor. Porque assim, por mais que a gente tenha ficado meio puto com as escolas, todo mundo tem ciência da realidade que a gente está vivendo, né? Como que eu vou explorar uma coisa de vocês que eu sei que está deficiente, né? Então, e eu acho, assim, de opinião própria mesmo, que vocês não pisaram tanto no calo de alguém específico, ao ponto dessa pessoa querer ver o oco de vocês, né? Não aconteceu isso. Nem o Val, gente. O Plaça, vocês cagaram com o Plaça? Mas como que vocês vão cagar? Quem que caga com o Plaça, gente? Ele é do mais de boa. Sério? Cutucou o bicho mais tranquilo do mundo, gente. Aí é força. Você... tá, acredito. Não quero saber se vocês três foram... Você também? O guri mais morto que vivo ali, gente. Não é possível, gente. Como que mandaram vocês embora? Mas aí vocês foram embora e foram para a coordenação? Meu Deus do céu. Olha, amigo, né? Ficou quieto, Deus. Então, talvez, pode ser que tenha alguém com alguma coisa entalado. Mas aí são só 3, vocês não vão ser prejudicados. Jesus amado. Enfim, vai fazer sucesso.
Então, mas espera, né? Eu acho que o Plácido é de boa demais. Ele pode ter ficado puto com a situação. Hã? Então, passou. Você acha que ele vai lembrar disso? Nem lembra. Será? Ele é muito de boa, gente. Muito equilibrado. Foi um dia azedo. Só isso. Bora lá, meu povo. Menino, você não bate boca com o professor. O Diomedes. Como? Foi Quinidários. Meu pai amado. Vocês são terríveis também, então, hein? Meu pai. Vixe Maria, vixe Maria. Muitas tretas, hein? Eu, hein? Meu Jesus. Prof, Oi? aproxima o quadro ou tira uma foto pra gente, por favor? O que vocês preferem? Foto ou mexer no quadro? Eu prefiro foto. Foto, professora. Foto, beleza. Já mandando. Como? Rapaz, pensa. Tá achando que eu sou o IEL para arrumar emprego. Até parece. RH.
Ave Maria. Jesus eterno. E o interclasse de vocês vai sair? Já acabou? Desistiram? Sério? Fala, Paulette. Ixi, Maria. Davi. Ixi, Maria. Você já pensou? Hã? Ai, gente. Aguento não. Fala-me. Não. Dou aula aqui no Dom Bosco, lá no Montessori e no Harmonia. Aham. Sua prima, que série que ela tá? Ela tá remota ou ela tá presencial? Vixe, Mari. Olha o silêncio, gente. Davi saiu, ó, ficou. Você já pensou? Vocês estão mudados. Vocês estão com medo de ser mandados para fora da sala de aula. Isso sim. Nossa, gente. Do Rogerinho, gente, pelo amor de Deus. Não é possível um trem desse. Galera de casa, mandei foto aí no grupo de vocês, tá? Fala-me. Depois de caramujo, ciste e cercose.
Eu minto. Tênia saginata. Saginata. Bom, meu povo, bora lá, né? A gente vai começar um grupo de verminoses. E aí, aqui a gente vai parar um tempo, vamos ficar até o final do bimestre com esse grupo, né? Por quê? Esse grupo, na verdade, ele tem algumas características em particular. Primeiro, eles podem ser chamados de parasitas, mas eles podem ser chamados de eumintos, certo? Algumas coisas têm que vir na cabeça de vocês quando vocês falam em vermes. Quais são essas coisas? Doença, o que mais? Remédio, né? Qual que é um remédio? Antibiótico para verme? Meu Senhor amado, Deus eterno. Um vermífugo. Isso aí. Antibiótico é para quê mesmo? Isso, para bactéria. Olha, gente, pai amado, né? Por favor. Então, a gente tem aqui os vermífugos, né, para esses eumintos. É normal as pessoas terem verme? Todo mundo tem? Não. Tem algumas características? Outro vai sair também? O trem do Plaça foi agora, recente? Pode ser relacionado, então. Bom, então, gente, quando a gente fala em verme, por mais que assim, é normal, todo mundo tem? Sim, pode ser que todo mundo tenha. Mas assim, eu vou pegar se eu tiver exposto a alguma característica em particular. Esgoto, quando eu não tenho esgoto, quando eu não tenho água tratada, quando eu tenho condições péssimas de higiene. É uma doença comum em crianças ou em adultos? Por que criança? Porque criança é porco, né, gente? Criança, ela tá ainda se especializando nos hábitos, ela bota muita mão na boca, aquela coisa toda, né? Então, são parasitoses comuns das crianças, né? Mais alguém vai sair? Não? É BO? Não? Muito bem. E dentro do grupo dos vermes, vocês têm 2 vermes. Presta atenção, meu povo. Vocês têm um verme que é chamado de plateuminto, e vocês têm um outro verme que é chamado de nemateuminto. O primeiro grupo que a gente vai estudar é o grupo dos plateumintos. Então, o grupo dos plateumintos, ele vai ser formado por vermes que são triblásticos. Vocês lembram o que é um animal triblástico? Como são aquelas camadas? Porque ele tem 3 tecidos embrionários? Porque ele tem o quê? 3 folhetos embrionários. Isso aí. Então, se ele tem 3 folhetos embrionários, vocês lembram quais são os nomes desses folhetos? Jesus eterno, o trem lascou tudo aqui. Peraí, gente. É o 4? Vai. Acho que às vezes tá aqui, ó. Vamos botar, será? Foi? Deixa assim. Melhorou aí, gente? Sim? Sim? Beleza. Obrigada. Então, gente, esses vermes, eles são aqueles triblásticos, porque eles vão ter aquelas 3 características. Ectoderme, que mais? Endoderme. E que mais? Falta um. Mesoderme. Mesoderme. Isso aí. Então, ele tem ectoderme, endoderme e mesoderme. Ele tem uma coisa chamada de simetria bilateral. É melhor eu ter simetria radial ou bilateral? Bilateral. Lembra que bilateral ela é a melhor porque os organismos eles conseguem sobrepor as estruturas. Então, ele vai ter os 2 lados. Lado direito
e também o lado esquerdo. E isso para o animal é muito bom, porque senão ele acaba sendo igual um salame, né? Ou seja, cada fatia se sobrepõe, isso aí não é bom para o animal. Surge uma coisa muito boa dentro desse grupo, que é o cenário de estruturação ganglionar. São animais que vão ter um sistema nervoso super desenvolvido, ao ponto de eu cortar um animal no meio e surgirem 2 animais. Cortar esse animal em 10 pedaços e surgirem 10 animais de cada pedaço. Então, mais ou menos a estrela do mar, né? Só que a estrela é um animal lá para frente, mas é o mesmo mecanismo de regeneração. Isso, regenera completamente, 100%. Aí você fala, mas então é impossível matar um animal como esse, sendo que ele regenera, né, 200 mil vezes. Não, é possível matar, porque é um animal como qualquer outro, então ele tem necessidade energética, gasosa, nutricional, e se ele não receber isso, ele vai morrer, não é porque ele consegue se reproduzir muito bem. E outra, pessoal, dentro do grupo dos plateumintos, a gente tem animais que são parasitas e eles são animais de vida livre. Quem causa mal? Um parasita ou um vida livre? Parasita, né? E se ele é um parasita, ele é um endoparasita ou ele é um ectoparasita? Endo, porque está dentro do corpo do animal. Um ectoparasita seria, por exemplo, carrapato, pulga, que são fora do corpo do animal, né? Então, um endoparasita. E outra, surge o aparecimento de uma estrutura excretora. Conforme o animal ele vai ficando mais desenvolvido, mais evoluído, ele vai produzindo mais resíduos. E se ele vai produzindo mais resíduos, significa que ele precisa especializar a sua estrutura de excreção. Quando a gente fala em animais de vida livre, vocês vão falar em um animal chamado planária. Vocês lembram da planária? É um bichinho estranho, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ela tem uns olhinhos falsos, né? É o Thales. Então, isso aqui é uma planária. Vamos? Esse animal aqui, pessoal, ele é aplanária, então ela não vive dentro de algum animal, ela não é parasita. Ela vive, por exemplo, em barrancos, associada a raízes de árvores. Então, um animal que é chamado de vida livre, porque ele vive no ambiente. No entanto, nada, vida livre, normal, ele não causa mal para ninguém, para ninguém. E os animais que são parasitas, são os animais que vão causar as verminoses propriamente ditas. Só que aqui, vocês têm 2 verminoses perigosas. Essa aqui, pessoal, que o Enem gosta bastante, que é chamada de esquistossomose, e uma verminose chamada de teníase. Não. Hanseníase é uma doença bacteriana, né? Que não tem nada a ver. A esquistossomose, pessoal, ela também pode ser chamada de barriga d'água. Então, essa doença, ela é uma doença que dá um barrigão bem grande, a gente vai estudar ela. E por que ela dá um barrigão bem grande? Porque tanto o homem quanto a criança acabam tendo uma distensão do abdômen, porque o fígado e o baço crescem. Então, fica aquela barriga bem grande. Não tem nada a ver, né, com enchimento de água, mas é uma barriga muito gigantona que fica, certo? Muito... Não, porque é uma barriga alta, então não tem nada a ver com uma barriga de gestante, certo? E a esquistossomose, ela é uma doença que a gente vai pegar pelo contato de um caramujo. Então, os caramujos, eles podem ser perigosos porque eles também podem causar doenças, certo? Não, não é bem assim. Né? A gente vai chegar aqui para ver. Porque esse caramujo, ele tem que estar inserido em um ambiente e você também tem que estar nesse ambiente. Então, você precisa de água, mais ou menos, para que essa doença aconteça. E aqui na teníase, a gente tem uma doença associada à ingesta da carne. Eu consigo pegar essa doença quando eu como carne crua, mal cozida ou mal passada, certo? E aí vocês acabam tendo 2 problemas, porque vocês têm 2 tipos de tênia. Uma que vem da carne do porco e uma que vem da carne bovina, certo? A da carne do porco é uma tênia que a gente chama de tênia soli 1. A da carne bovina é uma tênia que chama-se tênia saginata.
É muito difícil a gente comer, por exemplo, carne de porco mal cozida, né? Porque tem todo um cenário, né, histórico e cultural na carne do porco. Então, geralmente, a gente pega mais a carne, né, a tênia saginata, por conta de hábitos culturais. Quando você desce para a região sul do Brasil, é cultural comer carne mal passada, o churrasco é mal passada, né? Em algumas regiões do globo, por exemplo, a Argentina, Uruguai, as carnes, elas são praticamente cruas, né, servidas. Então, isso aí é hábito, é a gastronomia da região. Só que qual é o problema? Essas carnes são inspecionadas, são fiscalizadas, não são carnes que você mata de um boi que está na rua, né? Então, até aí, tudo bem, mas eu só vou adquirir essas duas parasitoses com a ingesta de carne. Então, eu tenho que comer uma carne que contém esse tipo de parasita. Fala-me. Tênia não, mas o peixe passa outro tipo de verme, certo? Só que aí, o peixe que a gente come, ele também passa, né, por um cenário aí de fiscalização. Mas é diferente de você ir na beira de um rio, pescar o peixe e comer o peixe. Aí já é um risco a mais, certo? Beleza? Então, gente, qual é o problema? A Taenia solium, ela pode gerar uma segunda parasitose, que é chamada de cisticercose. Então, essa doença é uma doença muito séria, é uma doença que pode comprometer o cérebro, o pulmão e o coração, certo? Então, doenças críticas, mas decorrentes da ingesta da carne do porco. Ah, então posso falar que a Taenia solium é mais perigosa que a Taenia saginata? Pode. Porque se ela ainda pode causar uma outra doença, significa que ela é muito mais agressiva. E toda vez que a gente pensa em parasitoses no geral, gente, o tratamento, ele é específico. Então, você tem que tomar uma medicação anti-eumíntica. Então, você não vai tomar o chá da sua avó, um AS, uma aspirina. Você vai tomar uma medicação que visa a eliminação daquele vermífugo. Vocês sabem que a palavra vermífugo, ela significa veneno. Então, você está ingerindo uma substância para matar um outro animal, certo? Oi. Não, geralmente é oral. Ou você toma um comprimido ou você toma um xarope, né? Não existe vermífugo de administração venosa, porque você tem que atingir esse parasita que está localizado nas suas vias digestivas ou respiratórias. Então, é oral. Via oral, e no caso de alguns vermes que acometem a pele, você pode usar pomadas, né, mas não tem uma administração venosa ou muscular, isso não. E a medicação, ela tem que ser específica, então não é chegar na farmácia e falar assim, me dá um Anita que eu vou tomar. Não, depende do tipo de verme, depende do tipo de medicação. Ou seja, a medicação, ela tem, né, uma especificidade. Então, não é assim, vamos usar um vermífugo e fim de papo. E aí isso não acontece, porque muita gente vai na farmácia e pede um vermífugo e toma aí uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Isso é perigoso, porque você não sabe o verme que você tem. Mas como que eu vou saber o verme que eu tenho? Um exame de fezes, simples, normal, bonitinho, simples e característico. Posso descobrir que eu estou com verme por um exame de sangue? Pode. Mas pelo exame de sangue, o médico vai solicitar um exame de fezes para ver que tipo de verme tem ali. Né? Então, só no hemograma já dá para a gente saber se tem verme ou se não tem verme. E outra, todas as questões que trabalham com parasitas e com eumintos, elas batem muito nesse cenário da profilaxia. O que é uma profilaxia? É uma prevenção. Como eu não vou ter esse verme? Por quê? Esses vermes, eles não geram imunidade. Você teve uma vez, você pode ter 200 mil vezes, né? As células, elas são muito grandes para o seu corpo conseguir reconhecer. Então, os vermes não geram imunidade, você não toma vacina para vermes em momento algum. Toda e qualquer profilaxia, ela começa com uma coisa chamada de educação sanitária. Professor, isso não é clichê? Não. Isso é uma medida profilática. Se você conhece o meio ambiente que você está inserido, você não tem parasitoses verminosas. Água e esgoto de qualidade, saneamento básico, toda a população tem? Não, né? Posso dizer, então, que se eu tivesse uma cobertura, né, em 100% da população, eu reduziria consideravelmente as parasitoses?
Com certeza. Higienização pessoal e coletiva. A higienização pessoal significa higienização das mãos, higienização das roupas, higienização das partes íntimas. O que mais? Higienização dos alimentos, né? Lavar fruta, verdura, todas as hortaliças. Ah, mas eu tenho que lavar a batata mesmo que eu tiro a casca? Tem. Eu tenho que lavar a banana mesmo que eu coma a estrutura que está dentro da casca da banana? Tem. Todos os elementos precisam ser higienizados. Ah, eu tenho que lavar com bucha, sabão? Não. Muitas das vezes, a água corrente faz essa higienização adequada dos alimentos, mas isso deve ser feito em 100%. Tudo bem? Ok? Então, um apanhado geral de vermes, a gente volta com eles na semana que vem. E as imagens voltam, né, gente? Verme é nojento, então volta aí no comecinho da manhã todas aquelas fotos horrorosas, pavorosas. Beleza? Fala. Não, não. Aí, Prof, manda foto do quadro, por favor. mando sim, mando sim. Beleza, beleza. Então, não, é o que tem se discutido, né? Porque a ivermectina, ela é um vermífugo, né? Então, ela é um vermífugo. Por que ela está sendo utilizada no tratamento de um vírus que nem célula tem, entendeu? Então, não. Só que cada caso é analisado de forma individual em relação à medicação utilizada, certo? Mas assim, remédio para piolho, pelo amor de Deus, foge dele, né? Não tem relação com a Covid, tá bom? E vó, né? Vó quer tratar a gente de tudo que é forma, né? Papo de vó, entra por cá, sai por cá. Dá um beijinho nela. Não, as vó. Vai.
ficou torto. Aí tem que estar retirado. Achando caliente aqui. Oi, gente, bom dia. Estou aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, prof. Eu tenho uma dúvida. Bom dia, meu bebê. Vocês estão bem? Henrique, você tá aí? Henrique não tá? Eu nem acredito. Mas esse mouse tá... Nem precisa, eu vou projetar, eu quero projetar. Oi, Caio. Pode perguntar. Se eu escrever uma redação inteira em português de Portugal, eu consigo nota? Português, Portugal? Isso. Olha, você pode até conseguir, sabe por quê? A maior parte dos detalhes que diferenciam o idioma está no potencial linguístico da pronúncia e sinonímia. Mas a construção do idioma, a base da língua portuguesa é a mesma. Não consegue 10, né? Mas pode ser que consiga. Muitas partes serão fáceis de identificar, de corrigir. Entendi. Bom dia! Bom dia, bom dia. Por isso que tá calor aqui, tava desligado? Santo Deus! Muito calor. Pedrinho, não! Eu quero a projeção. Já tá ligado? Eu mudei? Ah, não. Sim. Pode. Eu respondi sua pergunta, Caio. Tudo bem? Respondeu, prof. Obrigado. E você não vai usar? Não, você vai usar. Ah, tá. Obrigada. Ó, melhorou 200%. Galera, apostila 2, página 96. Vamos lá? Vou passar R3 já nessa aula, que daí eu tenho tempo de tirar as dúvidas. 96.
Bauman, que delícia. Vamos lá? Nada de aglomeração aí, hein? Não tá bem? No livro? Ah, então. É a R3. Para semana que vem, mas tem. Vou postar hoje à tarde lá no Class. Gente. Eu vou ler toda a coletânea dos textos aqui de apoio do tema, da página 96. E, enquanto isso, eu também vou problematizando ali o tema e as abordagens que vocês podem fazer. Mas, antes de mais nada, o gênero, ou seja, o texto que você vai ter que desenvolver, é um comentário. Vou passar uma estrutura, tá? Argumentativo. Na verdade, vocês já até fizeram um comentário argumentativo no primeiro bimestre, que é nada mais, nada menos que um parágrafo argumentativo, tá? Só que cada universidade chama de um jeito. Aqui, como a prova é da Universidade Estadual do Ceará, eles chamam de comentário. Se fosse na UEL ou na UEM, seria parágrafo. O tema é modernidade líquida. Mas eu vou explicar o que é essa modernidade, que é uma teoria de Bauman, né? Pode. Taca fogo e faz ebulição. É para copiar, hein? Eu não vou colocar isso aqui lá no Class, não. Pode copiar. E aqui vai ter muita informação importante. Acelera aí, abre esse caderno. Esse livro é muito bom, João André. Na verdade, são várias obras, sabe? Modernidade líquida, juventude líquida e amor líquido. Tudo com essa expressão, líquido. Com a ideia de fluidez, aquilo que é volátil. É muito bom mesmo. Uhum. Olha lá. Acompanhe aí a leitura, por favor. Pega seu marcador de texto, tom pastel. Eu estou lá na página 96. Acompanhe aí, por favor, 96. Você já ouviu falar em modernidade líquida? Essa expressão foi criada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman para se referir, Griffin, à natureza das relações que se estabelecem na sociedade atual. Griffin, para se referir à natureza das relações que se estabelecem na sociedade atual. Tô lá em cima, Maju. Na terceira linha. Sociedade atual, viu aí? Beleza. Então, antes de mais nada, nós vamos pensar numa sociedade efêmera,
uma sociedade fluida, uma sociedade que tem perda nas relações sociais e, por que não, amorosas, tá? Não, por isso que eu tô pedindo para copiar. Não vou colocar, não. Eu sou muito mal. Mal. Que fofinho, uma lhama. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Nada, nada. Completamente enrolada. Inclusive, vou pegar esse feriado, final de semana, para organizar e corrigir a R1 e a R2, disponibilizar a nota, tá? Continuando aí. Dita pós-moderna. Leia os textos 1 e 2, que tratam direto ou indiretamente dessa temática, e lhe oferecem subsídios para o desenvolvimento de sua prova de redação. Texto 1. Gente, o texto 1 é uma entrevista da Isto É com o Bauman. O Bauman é um sociólogo que morreu agora em 2017. Então, eu posso dizer assim que um dos sociólogos mais brilhantes que nós tivemos e que recentemente faleceu. Então, ele pôde, sim, oportunizar entrevistas, fazer documentários e tudo mais, né? É diferente desses outros filósofos e sociólogos que a gente só sabe que existiu, né? Ele está um pouco mais, apesar de já falecido, um pouco mais próximo da realidade que a gente vivencia. Tanto é que ele discute essa modernidade. E a primeira pergunta da Isto É, bom, um recorte dele aqui, ó. Zygmunt Bauman. Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar. Olha que interessante. Nada é para durar. Essa é a R qual? É a 3. Ai, desculpa, ficou aqui em cima, Rick. É a R3. De nada. Sumiu de novo. Peraí, deixa eu tirar esses espaçamentos. Aí. Agora ficou bom. Nada... Ui. Nada é feito para durar. Aí você deve estar pensando aí, né? Bom, essa é uma frase do Bauman. Quando ele diz isso, nada é feito para durar, talvez você materialize essa ideia e pense num celular, né? Hoje tem um, aí amanhã tem um mais novo, mais tecnológico, que faz isso, faz aquilo, um automóvel, seja lá o que for. Produtos, né? Mas as nossas relações, elas também têm ficado cada vez menos duráveis, mais voláteis. Nossa, não vi. Show de bola. Sério? Caraca. Nada é feito para durar. Bauman questiona a efemeridade da vida, seja em produtos, que é a questão do consumo, né? Ou entre as pessoas, que é a nossa relação. Seja relações de amizade, sabe? Relações marido e mulher, relações familiares, qualquer tipo de relação. Muitas vezes são relações estabelecidas por interesse. Vou até registrar isso aqui. Relações estabelecidas por interesse. Outra coisa, perda de valores humanos. Isso é bem interessante discutir. Estou registrando para você ter o que escrever no seu texto. Depois eu vou passar a estrutura. É um parágrafo, né? Você vai poder fazer até
apesar de eu estar falando assim, é um parágrafo, você vai poder escrever até 3 parágrafos, de 2 a 3. Não precisa necessariamente ser um. Caderninho do Flamengo. Poderia ser do Corinthians. Ó, continua. Corinthians, Flamengo. Olha lá, a Isto É pergunta assim: o que caracteriza a modernidade líquida? Prepara seu marcador aí. O que caracteriza? Olha o que o Bauman diz. Não, ele é sociólogo. Sociólogo é um estudioso das sociedades. Foi, né? Líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Grifem, líquidos mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. Viram? E nós somos esse líquido. Nós somos incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. Isso é bem metafórico, né? E a forma social das relações humanas. Não tem nada a ver com o físico. Vou registrar aqui. Ó, somos incapazes de manter a mesma forma. Aí eu coloquei ali, na verdade não são aspas aqui, perdão. Quero colocar parênteses. É sobre valores, relacionamentos, momentos, tá? Ainda não, nem a 1 nem a 2 ainda, vou corrigir. Isso. Me entregaram na segunda-feira, vou corrigir. Hã? Aí eu não sei. Continuando. No atual estágio líquido da modernidade, os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar, sem o tempo necessário, para condensar e solidificar-se em formas estáveis, com uma maior expectativa de vida. Então, assim, o que o Bauman explica? Resumindo, todo esse viés metafórico e filosófico da fala dele. Que a sociedade não cria bases sólidas para prosseguir, sabe? Raízes. Sobretudo, quer dizer, principalmente, a atual geração, que é uma geração mais fluida, é uma geração que cria menos laços afetivos, laços, por exemplo, eu vou dar o exemplo do mercado de trabalho, veja bem, a geração de vocês é uma geração que tem bastante dificuldade de se apegar por muito tempo a um trabalho, a uma empresa. A minha geração, por exemplo, foi uma geração criada para ficar 20, 30, 40 anos trabalhando no mesmo lugar, certo? Não, mas é no sentido assim, de ponto de vista. Vocês são uma geração muito mais flexível no sentido de propostas. Por exemplo, tem uma proposta de trabalho no exterior.
é uma geração bem mais fácil de modelar. A pessoa se arrisca. A minha geração já é uma geração que tem mais medo. Entendeu? Isso. Exatamente. Então, talvez por esse acesso maior ao conhecimento que vocês conseguem ser mais, livres para buscar novas oportunidades e também se oportunizar. Exato. Total, com certeza. Perguntinha. Isto é, as pessoas estão conscientes dessa situação? Aí ele diz, acredito que todos estamos cientes disso, num grau ou outro. Pelo menos às vezes. Quando uma catástrofe natural ou provocada pelo homem torna impossível ignorar as falhas. Portanto, não é uma questão de abrir os olhos. O verdadeiro problema é quem é capaz de fazer o que deve ser feito para evitar o desastre que já podemos prever? Grife essa pergunta aí. Quem é capaz de fazer o que deve ser feito para evitar o desastre que já podemos prever? Aí ele vai dar um exemplo, ó. Estamos todos conscientes das consequências apocalípticas do aquecimento do planeta. E todos estamos conscientes de que os recursos planetários serão incapazes de sustentar a nossa filosofia e prática de crescimento econômico infinito e de crescimento infinito de consumo. Sabemos que esses recursos estão rapidamente se aproximando de seu esgotamento. Estamos conscientes, mas e daí? Há pouco ou nenhum sinais de que de própria vontade, grifem, ou nenhum sinais de que de própria vontade estamos caminhando para mudar as formas de vida que estão na origem de todos esses problemas. Aqui eu vou registrar uma ideia, ó. Uma sociedade, eu vou destacar o jovem, tá? Sobretudo a juventude, que reconhece os problemas, mas é pouco ativo para mudá-los. É mais ou menos assim, né? Nós sabemos, ele dá o exemplo das questões ambientais, né? Nós sabemos que a qualquer momento nós poderemos ter uma tragédia ambiental, mas está todo mundo parado esperando a tragédia acontecer. Mais ou menos isso que ele quis dizer, resumindo, tá? Uma certa apatia. Vou colocar aqui a palavra apatia. Uma certa estagnação. Próxima pergunta. Ao se conectarem ao mundo pela internet, as pessoas estariam se desconectando de sua própria realidade? Olha a resposta dele. Os contatos online têm uma vantagem sobre os offline. São mais fáceis e menos arriscados. Menos arriscados eu não sei, né? Depende do ponto de vista. O que muita gente acha atraente, eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar. Isso é interessante. Online, você não cria... Olha, por isso que a geração atual gosta dos contatos online. Porque você não tem um certo compromisso com a pessoa. Porque é um pseudo-relacionamento. É só online, né? Você pode desaparecer. E daí? Que bom. Contatos passageiros, ou seja, sem, vou colocar assim, não é sem ações, mas sem uma perspectiva
concreta de responsabilidade pelo outro. Por exemplo, no contato online, como eu disse, eu posso aparecer e desaparecer. Eu posso bloquear a pessoa. Para de me encher o saco, vou te bloquear. Acabou. No contato online, perdão, no contato real, eu consigo bloquear o indivíduo? Desaparece. Não. Thales, aqui, ó. No sentido mais metafórico. É claro que você pode ficar sem falar com a pessoa. Mas se você tem um vínculo de convivência com esse indivíduo, seja no trabalho, na sala de aula, dentro de casa, você pode estar chateado com essa pessoa. Nós temos opiniões diferentes e, às vezes, seja no nosso lar, com a mãe, o pai, o irmão, a irmã, sei lá quem, a avó, enfim, seja na sala de aula com o professor ou com os colegas, seja no relacionamento homem e mulher, você pode ter conflitos, mas quando isso é concreto, real, é mais difícil de você se desvincular. Isso é fato. Você vai trombar com aquela pessoa aqui ou ali, né? Agora, no virtual, não. Como eu disse, é tudo muito instantâneo. Plim, sumiu. É simples assim, né? Não que aquela pessoa não possa existir, mas é muito mais simples. É isso que ele quer dizer. Eu sei que isso é filosófico, é metafórico, mas eu estou tentando concretizar para ficar mais fácil para vocês, tá? Não sei se vocês estão percebendo isso aí. Aqui, ó, contatos passageiros, ou seja, sem perspectiva concreta de responsabilidade pelo outro. Então, essa ideia, vou colocar o que eu disse aqui, uma ideia de bloquear muito mais prática. Vou chamar até de versátil. Né? Vocês que estão aí atrás, tá dando para enxergar bem? Tá na fonte, acho que 18. É que daí, se eu ponho muito grandão, acaba sumindo os de cima. Então tá. Continuando aí. Eles tornam mais fácil se conectar e se desconectar. Caso as coisas fiquem quentes demais para o conforto, você pode simplesmente desligar, sem necessidade de explicações complexas, sem inventar desculpas, sem censuras ou culpa. Aliás, do seu laptop ou iPhone, com fones no ouvido, você pode se cortar fora dos desconfortos do mundo offline. Mas não há almoço grátis, como diz um provérbio inglês. Se você ganha algo, perde alguma coisa. Entre as coisas perdidas estão as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança. Olha que interessante. Entre as habilidades perdidas, perde-se relações de confiança, que é aquilo que a gente deve estabelecer no decorrer da vida. Você precisa de pessoas, né? Seja alguém do seu lar, que geralmente é quem a gente recorre quando o bicho pega, é a família, não tem jeito, você pode ter 1000 amigos, que é a família que vai segurar as pontas para você, né? Mas relações de confiança, ou seja, aquela pessoa que você construiu uma amizade, um relacionamento duradouro, concreto, real, ela é importante dentro dessa passagem vital, dentro desse universo que é viver. Onde que eu tô aqui? Perdi. Ah, tá. As relações para o que der e vier, na saúde ou na tristeza, com outras pessoas. Viram? Relações de confiança. Na saúde ou na doença. Na alegria ou na tristeza. Para o que der e vier. Então, as relações reais do dia a dia, elas podem, né, ser significativas no momento necessário, diferente das offline. Diferente das online.
O problema é que, quanto mais você busca fugir dos inconvenientes da vida offline, maior será a tendência a se desconectar. Na verdade, aqui ele pensa no equilíbrio, né? Entre o online e o offline. Perguntinha aí da Isto É. O que o senhor diria aos jovens? Eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quanto eles conseguem adicionar isso a ela através de esforço e dedicação. Que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a adicionar episódios agradáveis. A vida é maior que a soma de seus momentos. A vida é maior que a soma de seus momentos. A vida é maior que a soma de seus momentos. Bauman. O que ele quer dizer com isso? Que a vida vai muito além do prazer momentâneo. A vida vai muito além do prazer imediato, momentâneo. Momentâneo. Isto é, preservar pessoas e valores deve ser uma ação contínua. Do viver. Não vou nem colocar do ser humano, vou colocar do viver. Mais filosófico que isso, não sei. Tá tudo bem aí em casa? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar comigo? Eu tô de boa. Então, beleza. Perfeito. Obrigada. Oi, Manu. Olha lá. Texto 2. Já terminei de ler toda a entrevista que o Bauman deu. Texto 2. Brasileiro é o primeiro do mundo a comprar iPhone 6S. Já estamos no quê? No 12? Aham. Um brasileiro de 18 anos foi a primeira pessoa do mundo a comprar o iPhone 6S em Sydney, na Austrália. Em entrevista ao Extra, Vitor, que está na Austrália desde o fim de maio estudando inglês, conta que estava na fila desde segunda-feira para garantir o aparelho. Durante os 5 dias, dormiu dentro de uma barraca montada na porta da loja da Apple. Quando a sexta-feira finalmente chegou, a expectativa aumentou ainda mais. Pouco antes do início das vendas, o gerente da loja perguntou para mim e os outros 2 primeiros se toparíamos tirar fotos e fazer entrevistas com o iPhone. Aceitamos. Quando a loja abriu, fomos direto para o 3º andar e recebemos o celular das mãos dos funcionários. Fui o primeiro dos 3 a pegar. A sensação foi única, conta o rapaz, que pagou $1.530 australianos, cerca de R$4.300 no modelo, um iPhone 6S Plus de 129 GB. Mas a melhor parte de tudo isso, segundo o Vitor, foi o compartilhamento de sua foto pelo céu. Da Apple, Tim Cook. Obrigado, Vitor, em Sydney. Um dos primeiros clientes do mundo a comprar um iPhone 6S, escreveu Cook. Até amanhã dessa sexta-feira, a foto já havia sido retweetada mais de 1.400 vezes. E o que isso quer dizer? Nada, né? Veja, esse texto 2 é o exemplo concreto da realidade efêmera da sociedade atual. Ele estava preocupado em seu primeiro, olha o prazer momentâneo, adquirir esse modelo de telefone, né? Então, mas assim, ele não estava dormindo 5 dias numa barraca para salvar os animais do Pantanal, ou reivindicando algo da sociedade, do governo, no Brasil.
Muito pelo contrário, ele estava em outro país adquirindo um produto, Tudo bem, né? Isso mesmo, Henrique. E assim, um cara oportunizado, né? Estudando inglês na Austrália. Extremamente oportunizado. Então, o texto 2 contextualiza Ó, texto 2 contextualiza a pouca importância dada à vida e aos princípios que devem ser construídos em seu decorrer. Ou seja, o texto trata de um prazer imediato baseado no consumo. Ok. Aí, na próxima aula, próximo tempo, eu vou falar da estrutura desse texto, tá? Uma sugestão, uma dica de estrutura, nada muito rígido, que de repente a gente não possa, de alguma forma, alterar. Joinha? Muito obrigada. Tchau, professora. Obrigadão.